Deputado Marco Feliciano, o senhor recebeu aqui em Limeira, dos seus quase 240 mil votos, 1.759 votos, uma votação expressiva para o senhor que nasceu no interior de São Paulo, não é, deputado? Nasceu em Orlândia. Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, Caio, seu nome, né? Caio. Boa tarde, Caio. Boa tarde a Nani, que parece que é a outra apresentadora. Exatamente, está aqui ao nosso lado, deputado. E também a todos os ouvintes aí da Rádio Educadora de Limeira. Primeiramente, agradecer aí ao povo lindo dessa cidade tão próspera pelos quase 1.800 votos que tive e dizer que o meu gabinete está à disposição do prefeito da cidade, dos vereadores. Quando precisarem de alguma coisa, é só passar aqui e bater um papo comigo. Deputado, o senhor foi mais uma vez reeleito. Em 2010, o senhor já teve uma votação expressiva, mais de 200 mil votos, e naquela oportunidade foi o segundo, eu não sei se líder ou se representante de uma igreja evangélica, com a maior votação. A sua votação seguiu crescendo. Como é que o senhor analisa esse fenômeno da igreja evangélica e o crescimento da representatividade dela nas câmaras, nas assembleias, inclusive o presidente do Brasil, o novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, é um evangélico? Bom, primeiramente eu vejo isso com bons olhos, é claro, né? Como bom cristão, como bom evangélico, isso é sinal de que a Igreja de Cristo tem feito o seu trabalho, que é o trabalho de evangelização, né? O IBGE apontou há pouco mais de 3 meses que dentro de 10 a 15 anos o Brasil será um país majoritariamente evangélico, ou seja, será um país de maioria evangélica, né? Diferente do que você disse, o Jair Bolsonaro não é evangélico, viu? Ele é casado com uma evangélica, mas ele é católico, né? E só que ele tem muita amizade. Ele não chegou a ser batizado em igreja evangélica, deputado? Não, ele fez um batismo no Rio Jordão, que era um sonho dele, né? Estava com algumas pessoas, mas ele não é de confissão evangélica. Se você perguntar a ele vai dizer isso a você. Uhum. Ele tem filhos que são, né? Ele tem um filho que é da Igreja Batista, se não me falha a memória. A esposa dele, sim, a Michele. A Michele é membro da igreja do pastor Silas Malafaia, que foi quem fez o casamento dos dois, né? Mas o Jair, ele é um cristão, né? Para nós, evangélico-católico, hoje nós entendemos isso, né? Houve um tempo que havia uma divisão muito grande, viu, Caio, entre as igrejas, né? Hoje não mais. Depois que eu entrei aqui na Câmara dos Deputados, de 2010 para cá, conseguimos criar uma ponte, porque antigamente só tínhamos fazedores de muro, né? E Deus me deu graça para criarmos uma ponte entre cristãos de todos os segmentos, católicos e evangélicos, porque, politicamente falando, mais são as coisas que nos unem do que as coisas que nos separam. As nossas bandeiras, né, são semelhantes, ou seja, são iguais. As bandeiras políticas da Igreja Evangélica e da Igreja Católica são as mesmas, né? Somos contra o aborto, liberdade de expressão, etc., liberdade religiosa, né? Então eu vejo assim com bons olhos o crescimento, até porque o cristianismo, Caio, mais do que uma religião, é também uma filosofia de vida. É uma filosofia de paz, é uma filosofia de amor ao próximo, é uma filosofia de tolerância, diferente de tudo que as pessoas pensam, né? Então, quando o país cresce para uma vertente cristã, eu fico extremamente feliz, porque, para mim, a maior bênção de uma nação é ela ter fé em algo sobrenatural, né, que nós chamamos de Deus. Porque o cristianismo é a solução para os problemas. Tanto que os pilares da construção do Ocidente, ela passa pelo moral judaico-cristão. Os 3 pilares de sustentação da construção do nosso Ocidente são esses, né? É o moral judaico-cristão, é o primeiro pilar, o segundo é a filosofia grega e o terceiro é o direito romano, né? Então, o nosso Ocidente nasce sob a tutela do moral judaico-cristão. Deputado, o seu partido, e o senhor foi o deputado mais votado do Podemos aqui em São Paulo, no primeiro turno apoiou o candidato Álvaro Dias, que inclusive era o candidato do partido. Eu tenho a impressão que no segundo turno já houve esse alinhamento natural com o presidente Jair Bolsonaro. E a partir de agora, na Câmara em Brasília, os representantes do seu partido, o senhor, terão que tipo de posicionamento com relação ao novo presidente, ao novo governo de Jair Bolsonaro? Bom, pois bem, foi bom você tocar nesse assunto, porque embora o partido tivesse um candidato majoritário, né, um candidato à presidência da República, o grande Álvaro Dias, que também era um bom nome, né, um político experiente de nome limpo, eu, Marco Feliciano, não o apoiei.
né? Foi uma tratativa minha com o partido Podemos, por causa da minha caminhada ao lado de Jair Bolsonaro já durante muitos anos. Nós criamos, né, esse sonho juntos e eu não podia abandonar o Jair Bolsonaro na reta final. Tanto que eu sofri retaliações, inclusive de membros do partido, que queriam quase me expulsar por eu ter apoiado Jair Bolsonaro desde o primeiro turno, né? O partido seguiu com o alinhamento do Álvaro Dias, mas no segundo turno agora, o partido liberou a bancada para que a bancada ficasse livre para escolher com quem caminhar. Nós reunimos aqui em Brasília, semana retrasada, o maior número de deputados do partido, né, possíveis, e fizemos um pronunciamento diante das emissoras de TV aqui, das câmeras, que nós estaríamos caminhando ao lado de Jair Bolsonaro para dar a ele governabilidade aqui na casa. Então, hoje, a maioria dos deputados do Podemos estão ao lado de Jair Bolsonaro. Deputado, muito obrigada, a Nani, muito obrigada mais uma vez pela participação no Educadora Meio-Dia, né, aqui em Limeira, falando com o público de Limeira, onde o senhor teve aí uma votação muito expressiva. E a minha pergunta é sobre o clima aí em Brasília, né? Após a vitória do Jair Bolsonaro, como é que estão os corredores da Câmara Federal? O senhor estava há pouco numa comissão, né, trabalhando, né? O senhor é deputado, foi reeleito, estava trabalhando. Como é que está o clima e o que o senhor espera para 2019 deste novo governo que virá, e também os ministérios, né, já estão sendo formados, notícias a todo minuto surgindo aí das tratativas do Bolsonaro junto aos nomes que farão parte do alto escalão desse novo governo. Bom, Nani, os sentimentos aqui em Brasília estão aflorados, estão à flor da pele, e os sentimentos variam muito, né? Nós temos aqui um clima de tristeza, porque a maioria dos deputados, ou a metade dos deputados, não retornaram à casa, não foram eleitos. Tivemos esse efeito também dentro do Senado, então há um clima aqui de tristeza, parece um velório caminhando aqui pela Câmara. Por outro lado, os que voltaram, né, que foram reeleitos, no clima de expectativa, né, expectativa de que o Brasil melhore. Nós precisamos tirar o Brasil desse buraco que está. E para isso nós precisamos de um presidente conciliador, que consiga conversar com todos os lados. E esse é o nosso sonho, a nossa esperança com o deputado agora presidente Jair Bolsonaro. Sabemos que não vai ser uma tarefa fácil, o país está dividido, passamos aí por um governo de esquerda, e o governo de esquerda ele deixa sequelas por onde passa, porque eles não aceitam perder, né? Eles choram, são como viúvas de alguém que nunca deixa o defunto de lado. Então, a esquerda brasileira, ela vai fazer uma oposição, como sempre fez, e se eu conheço bem, a oposição deles não é uma oposição responsável, porque a oposição deveria apenas mostrar o lado errado das determinações de um governo, mas a oposição de esquerda, ela não faz isso. Para ela, é o quanto pior, melhor, né? Para você ver, a presidente Dilma, quando era presidente do país, propôs a reforma da Previdência, né? Porque era o PT governando. E agora que qualquer outro governante que apresente a proposta da reforma da Previdência, o PT vai para a tribuna e bate, falando que vai tirar direito do trabalhador, né? O mimimi de sempre, a ladainha de sempre. Então, não vai ser um governo fácil. Jair Bolsonaro, embora a imprensa tenha divulgado que ele tem aqui 360 deputados, ou seja, isso daria governabilidade para aprovarmos reformas, para aprovarmos propostas de emenda constitucional, todavia, o alinhamento não está com os partidos, e sim com os deputados. Então, o clima aqui é como será a tratativa. O deputado será fiel à sua bancada ou ele será fiel à sua consciência, né? Porque as medidas que serão votadas são medidas duras, né? Por enquanto, a nação brasileira está casada com Jair Bolsonaro, né? O casamento é lindo. Quanto tempo dura a lua de mel? 6 meses? E depois da lua de mel? Quando chega o primeiro boleto bancário, né? Quando começam as responsabilidades. Então, quando o Jair Bolsonaro tiver que mostrar a que veio, né? Cortar na carne do povo brasileiro, porque senão nós não teremos um país no futuro, é aí que ele vai precisar do apoio do povo que votou nele. E isso não vai ser uma tarefa muito fácil. Então, o clima aqui é de expectativa, esperança. É claro que com o PT não haveria esperança nem expectativa nenhuma. Então, com Jair Bolsonaro, nós temos esperança. Eu acredito num país melhor. Deputado Marco Feliciano, o senhor não acredita na possibilidade da aprovação da reforma da Previdência agora, nos últimos 2 meses do presidente Temer? Isso é aventado em Brasília, discute-se essa possibilidade até para encaminhar algumas coisas
para o presidente Jair Bolsonaro? Bom, Caio, eu sou um crente, né? Um crente é bem crédulo, eu sou alguém que acredita em milagre. Vamos chamar assim, a aprovação da Previdência desse ano seria um milagre, né? Eu acredito em milagre. Todavia, a construção não será nada fácil. Eu vi o Bolsonaro, parece que na imprensa, sinalizando que talvez faria isso. O sonho do presidente Michel Temer é aprovar isso para deixar um legado para o futuro, né? Mas aqui o clima não é tão fácil assim. Nós temos aí 250 deputados que perderam a eleição, estão tristes, né? Estão pensando no que fazer na vida daqui para frente. Então você teria que conquistá-los e conquistar os que aqui estão, que permanecem, que são contra a reforma, né? Eu, por exemplo, sou contra a reforma como ela está agora. É preciso alterá-la, né? É preciso cortar de cima para baixo, não de baixo para cima. Tem que punir os grandes e não os pequenos. Então, não há clima para votar isso aqui agora, é o que eu sinto. Mas, como eu te disse, eu acredito em milagre, né? Bolsonaro ganhou a eleição. Tudo pode acontecer nesse país. Deputado, uma última colocação. O senhor é deputado, já está caminhando para o seu terceiro mandato, é pastor, atrai multidões, tem milhões de seguidores, é sempre muito bem votado, autor de livros, um homem de posições muito firmes, muito seguras, um homem muito convicto. Mas, além de tudo isso, um homem muito polêmico. Nós falamos, antes da sua entrevista, de algumas polêmicas nas quais o senhor se meteu, com Daniela Mercury, com Jean Willis, com Alexandre Frota, que depois pediu desculpas ao senhor por ter dito que foi seu namorado numa brincadeira infeliz. Esse vídeo, inclusive, está no seu canal. Nós mostramos também um vídeo do senhor conversando, não é? Debatendo com o cabo Daciolo. E o senhor é muito firme nas questões relacionadas à família tradicional, as questões relacionadas, quando o senhor cita a Daniela Mercury, o senhor fala de financiamento público para alguns artistas, falou-se muito da Lei Rouanet nessa última campanha, fala de questões ligadas à comunidade LGBT, à homofobia. Eu gostaria que o senhor falasse, primeiro, da sua posição com relação a isso. E se há os riscos alardeados, sobretudo pela esquerda, para essas comunidades, para essas minorias, mulheres, negros, comunidade LGBT, há de fato riscos para eles num novo governo do Jair Bolsonaro a partir de janeiro do ano que vem, deputado? Bom, Caio, ser uma pessoa polêmica é você ser uma pessoa que tenha posicionamentos firmes, né? O que é polêmica? Polêmica é aquilo que divide opiniões. Já bem dizia o grande mestre nordestino das letras da língua portuguesa que toda unanimidade é burra, né? Então, estamos num país democrático, né? E a democracia deveria ser a arte de você olhar para o ser humano que não concorda com você e respeitá-lo pelos seus posicionamentos. Mas não é isso que acontece no Brasil, né? No Brasil, se prega uma coisa e se vive outra, né? Você vê, a esquerda prega a tolerância, mas quem esfaqueou o Bolsonaro é um ex-ativista do PSOL, que é um partido de esquerda. Então, se fala uma coisa e se vive outra. Eu sou polêmico porque eu tenho posicionamentos dos quais eu não abro mão. Eu sou cristão. Quem me enviou aqui para Brasília foram os votos dos cristãos, maioria evangélica, católicos, que são conservadores. E esta é a democracia. Nós temos aqui em Brasília um palhaço, né? Literalmente falando, que é o Tiririca, né? Nós temos aqui representantes de todos os segmentos. Por quê? Essa é a beleza da democracia. Na democracia, as pessoas enviam para cá aqueles com quem eles se identificam. Então, se eu chego em Brasília e chego aqui ungido por um caminhão de votos, por pessoas que pensam como eu, automaticamente eu os represento aqui, né? Só que no país como nós vivemos, num país onde havia uma ditadura velada, uma ditadura branca, uma ditadura de esquerda, onde o seu pensamento era tolhido, onde você sofria patrulhamento como eu sofri, não havia democracia de verdade. Ou seja, a democracia é quando você concorda com tudo aquilo que a esquerda diz. E quando você não concorda? Como eu não concordo com algumas coisas, então eu sou taxado. Eles batem um carimbo na testa da gente, né? E te chamam de homofóbico, de racista, de misógino, de todos esses ismos, de fascismo, de nazismo, etc. É assim que a esquerda trabalha. Infelizmente, a grande massa, a massa que não é politizada, as pessoas que não sabem do que estão falando, que compram o que vem na internet, né? Pessoas que só leem o cabeçalho das matérias. Infelizmente, cria-se essa ruptura no tecido social e você cria a divisão. Criou a divisão, cria-se a polêmica. O político, Caio, ele tem que ter lado, ainda que seja o lado errado.
Político que chuta com os dois pés, a sociedade não poderia nem olhar para a cara dele. Político que fala uma coisa para você aqui e depois fala outra coisa para o outro ali, levou o nosso país para o buraco onde está agora. Então, político tem que ter lado. Eu tenho meu lado. Né? Por isso sou polêmico. As pessoas com quem eu me meti em polêmica, esses artistas, semi-artistas, pseudo-artistas, né? São pessoas oportunistas. Né? A cantora que você citou, por exemplo, ela estava extinta. Né? Desde 1990, ela não lança uma música que emplaque. Mas como ela entrou como diz a molecada, né, numa treta comigo, e a imprensa, a grande mídia precisava levantar alguém que fosse opositor a mim de expressão, ressuscitei a cantora. Né, e hoje ela virou madrinha do movimento aí que você citou. Né, e faz parte, a vida do homem público é essa. Eu poderia muito bem ficar quietinho aqui no meu campo, sorrir para todo mundo, buscar os meus votos, mas eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para representar aqueles que me mandaram. E os que me mandaram para cá são contra o aborto, são contra a descriminalização das drogas, são contra essa porcaria do politicamente correto que destruiu o Brasil. E se destruiu o Brasil, você não pode falar mais nada. Esses dias eu estava numa igreja, né, e na força de expressão eu estava contando uma história, eu falei, gente, eu sofro mais do que sovaco de aleijado, né? Isso é uma expressão antiga, né, usada no Brasil há centenas de anos. Levantou uma pessoa politicamente correta e disse, pastor, não se pode falar isso, porque isso é preconceito. Aleijado, uma pessoa aleijada, isso é preconceito. Aí eu pedi desculpa e disse, eu sofro mais do que axilas de portadores de necessidades especiais. Melhorou assim? Aí a pessoa riu sem graça. Ou seja, acabaram com a nossa alegria, Caio. Você reúne numa mesa com 5 amigos, você não pode conversar sobre nada. Você não pode brincar com seu amigo, e aí, negão? O outro não pode brincar com você, e aí, alemão? Ficou ruim ser brasileiro. Né? Veja aí as divisões que nós tivemos nessa eleição. Famílias que não podem conversar mais um com o outro. Está tudo errado. O brasileiro não é assim. O brasileiro ele é alegre por natureza, ele é tolerante por natureza, só que depois de ser doutrinados por quase 20 anos por um partido comunista que queria transformar o Brasil na Venezuela, a herança que nós temos é isso. Uma geração de meninos perdidos porque vão para a escola e não sabem, não conseguem aprender. E quando aprendem alguma coisa, não entendem o que aprenderam, né? Vão para a escola e saem de lá sem saber ler e escrever. Quando lê e escreve, não consegue entender o que leu nem o que escreveu. Nós temos meninos aí que com 14 anos de idade não podem trabalhar, porque se trabalhar, é trabalho análogo à escravidão. E por isso nós temos aí uma geração parece que você anda pelo centro de São Paulo, parece que você está naquele filme The Walking Dead. Né? Protagonistas daquele filme, coadjuvantes, um monte de meninos e meninas na Cracolândia, as pessoas estão perdidas. 63 mil assassinatos no Brasil, e aí vem a esquerda e diz que houve um período de ditadura no Brasil, quando não houve um período de regime militar, que em 22 anos morreu 460 pessoas. Aí vem a esquerda de Lula, que dirige o Brasil por 20 anos quase, e nesses 20 anos tivemos aí mais de 1 milhão de pessoas assassinadas, e ninguém diz nada. Ou seja, o errado agora é um homem de terno e gravata com a Bíblia na mão pregando. Não sei se você assistiu a Globo News agora na apuração dos votos, quando eles colocaram na tela o Jair Bolsonaro comemorando a vitória e o senador Magno Malta orando, a jornalista Miriam Leitão disse assim, isso me preocupa muito. Começaram o mandato orando. A oração preocupa, porque essa mesma jornalista nunca se preocupou com o Lula preso atrás das grades, um ex-estadista, nunca se preocupou com Petrolão, com Mensalão, com Passadina, mas se preocupa com alguém orando. Então está tudo invertido no nosso país. É preciso que homens de bem que estão nos ouvindo agora, famílias inteiras, se reagrupem. É preciso que meninos e meninas, quando vão para a escola, não tenham vergonha de falar para o professor, professor, eu não vim aqui para ouvir política da boca do senhor, não. Eu vim aqui para aprender a ler, escrever, matérias, história. E se o senhor está me dando viés esquerdista, me dê um viés de direita e me deixe escolher. Quer criar um ser humano crítico? Crie um ser humano crítico, mas não faça o que vocês estão fazendo, doutrinar os nossos filhos. Criança indo para a escola não sabendo se é homem, se é mulher, porque a esquerda implantou o sistema de ideologia de gênero, dizendo que o ser humano é uma criação social, ou seja, ele nasce amorfo, é um ser estranho. Então, até quando nós vamos ver essas coisas e nos calar? O pai e mãe têm que olhar a matéria que o filho está aprendendo na escola. Escola não ensina, cara. Quer dizer, escola não educa, a escola ensina. Quem educa é pai e mãe. Então, se nós não tivermos coragem de falar, vão acabar com a gente.
Toda essa mudança geopolítica brasileira começou comigo em 2013. Eu fui o primeiro a colocar um pé na frente da esquerda e dizer, calma, e aqui não é assim, não aceito isso e ponto final. De 2013 para cá, criamos um movimento e culminou com a eleição de Jair Bolsonaro. Pastor Marco Feliciano, deputado Marco Feliciano, muito obrigado por ter nos atendido. Foi uma excelente entrevista. O senhor é um homem também do interior de São Paulo. Quando vier a Limeira, nós gostaríamos de poder ouvi-lo novamente. E no seu novo mandato, seria muito oportuno que nós pudéssemos ouvi-lo, repito, como homem do interior de São Paulo também, mais vezes. Foi uma alegria ouvi-lo, uma grande satisfação recebê-lo aqui. Muito obrigado por nos atender, parabéns pela vitória, pela expressiva votação, mais uma vez, o 10º mais votado do estado de São Paulo. E só uma última, rapidíssima colocação. O mimimi, pelo jeito, vai acabar então, deputado? Nós vamos ter um abrandamento do politicamente correto. Olha, o certo seria, se pessoas tiverem coragem e a população continuar com essa revolta, entre aspas, né, contra essas coisas que nos atrapalham. Né? O mimimi da esquerda continuará nas escolas, nas universidades. O sonho de todo pai era ver o filho e a filha ir para a universidade. Eu já tenho amigos que repensam isso, porque a universidade pública é tomada por marxistas, por comunistas. O menino e a menina sai do interior de São Paulo, cara, chega lá na faculdade puro, ainda dando bom dia, boa tarde, ainda dizendo benção pai, benção mãe. 2 anos depois, o mesmo menino volta para casa chamando o pai de cara, querendo bater na cara da mãe. Socialistas de iPhone na mão, socialistas de carro importado. Né? Então, é preciso tirar essa hipocrisia e a gente ter coragem de falar o que pensa. Bem disse o pensador, né? Penso, logo existo. Se eu não posso pensar, Caio, eu não posso existir. O maior direito do ser humano na vida democrática é o direito de existir. E para existir eu tenho que pensar. Se eu não posso pensar, eu não posso existir. Ninguém pode me ofender, ninguém pode me bater, nem me prender por causa das coisas que eu penso. O que eu penso pode não ser o certo, mas é o que eu penso, é o meu direito, é o meu foro íntimo. Um grande pensador escreveu assim: posso não concordar com nada do que você diz, mas eu defenderei o seu direito de dizer, custe o que custar. Isso é a democracia. Voltaire disse isso. Voltaire disse, eu posso não concordar com você, mas eu vou defender o seu direito de dizer. E vamos para o debate a nível intelectual. Né? Não para briga, não para violência, né? Não para intolerância, mas para o bom pensamento. Tá? Deus abençoe vocês, eu estou à disposição da Rádio Educadora. Tá? Um abraço para a Nani, um abraço para você, Caio. Conte comigo sempre. E, como você disse, sou do interior de São Paulo, só que eu sou do interior, né? Eu cortei cana, apanhei laranja, apanhei café. Então eu trabalhei muito na lavoura no interior de São Paulo, fui engraxate e venci na vida. E trabalho desde os 7 anos de idade, ou seja, é possível você ter uma estrutura familiar, é possível você vir da pobreza e vencer na vida com dignidade e com honestidade. Muito obrigado, deputado Marco Feliciano, pastor Marco Feliciano, que falou conosco no Educadora Meio-Dia, nos atendeu. O combinado era direto de Brasília, capital do poder. O combinado eram 20 minutos e o deputado nos presenteou com uma entrevista maior do que 20 minutos, falou cerca de 25 minutos, abrindo um espaço na sua carregada agenda para nos atender.